Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil teve mais de 50 mil roubos ou furtos de carros, isso apenas nos 2 primeiros meses desse ano. E é sempre aquele momento, Sérgio, da distração, da abordagem quando você vai chegar no carro. Os criminosos têm aproveitado justamente o momento em que os motoristas estacionam para atacar. Com a porta do carro aberta, a motorista conversa com alguém quando é surpreendida por um homem armado. Ele entra no carro e vai embora. O assalto foi na zona sul de São Paulo e durou só 10 segundos. Os dados revelam que não se trata de uma situação isolada. Mais de 53 mil carros foram furtados ou roubados em todo o Brasil nos 2 primeiros meses do ano. E o estado de São Paulo concentra 36% dos casos. A Thaís foi vítima de assaltantes quando voltava da pediatra com a filha de 2 anos. Ela foi cercada por 2 homens. O carro, comprado 1 ano antes, não tinha seguro. Um prejuízo de R$85 mil. Eu só tenho tempo de gritar o nome do meu marido que estava dentro de casa trabalhando. Ele estava até em reunião, no meio da reunião. Não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Neste outro assalto, um carro preto é estacionado. Uma mulher desce e pouco depois um homem. Ela retira uma criança que entra no prédio. O casal continua mexendo no veículo quando 2 homens numa moto chegam pela calçada e abordam as vítimas. São apenas 4 minutos entre a chegada do casal e o roubo. Especialistas orientam a sempre checar os arredores antes de estacionar. Se você mora em residência, em casa, já pede para alguém que está já lá abrir o portão, se não for portão elétrico, para que você entre rapidamente para a sua casa. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que o número de roubos de veículos caiu 0,31% no estado. Na capital, a queda foi de 7,98%. Quem foi vítima desse tipo de crime ainda tenta superar o trauma. Para mim foi um choque muito grande de, putz, eu não tô segura aqui. Depois de ter recursos negados, Fernando Collor é preso em Maceió. Ex-presidente foi condenado a quase 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Defesa pede prisão domiciliar por problemas de saúde. Acompanhado de 18 autoridades, presidente Lula desembarca em Roma para funeral do Papa. A Agência Nacional de Energia Elétrica decide decretar bandeira amarela e conta de luz vai ficar mais cara. Policiais civis de São Paulo são presos suspeitos de cobrar propina de fanqueiros. General russo é assassinado no mesmo dia em que representante dos Estados Unidos chega a Moscou. No futebol, Corinthians acerta a contratação do técnico Dorival Júnior. E no Brasileirão tem duelo entre Cruzeiro e Vasco no domingo. Jogo que vai colocar frente a frente 2 artilheiros da competição. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. A polícia prendeu um empresário suspeito de comprar e vender fios de cobre furtados em Goiás. Agora, o surpreendente, Sérgio, é que essa é a 4ª vez que ele é detido pelo mesmíssimo crime. E lembra que a gente mostrou ontem aqui no JR 200 toneladas de fios de cobre recuperadas pela polícia no Rio. Só no ano passado, as distribuidoras de energia tiveram um prejuízo de 26 milhões de reais. Polícia! Polícia! O alvo da operação foi um depósito de material reciclável que estaria vendendo fios de cobre furtados da concessionária de energia de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o depósito comprava o cobre que era levado por usuários de droga e moradores em situação de rua dos postes de Goiânia. O dono do local foi preso preventivamente. A mulher dele já tinha sido detida em dezembro por receptação. Quase 2 toneladas de cobre foram encontradas. Em 3 anos, o casal movimentou cerca de 20 milhões de reais, valor bloqueado pela Justiça. Além disso, foram apreendidos carros de luxo, veículos antigos de colecionador, caminhões e equipamentos aquáticos. Um levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica aponta que no ano passado, 100 toneladas de fios
foram furtadas no país. Um prejuízo de 26 milhões de reais. 54 pessoas morreram quando furtavam os fios. Segundo o delegado, essa foi a 4ª vez que o dono do depósito foi preso pelo mesmo crime. Posteriormente, nós todos vamos arcar com aquele prejuízo porque somos nós que pagamos a conta. 4 policiais civis foram presos suspeitos de extorquir dinheiro de funkeiros que vendiam rifas pela internet. Uma troca de mensagens mostra que eles chegaram a pedir o valor de R$200 mil a um dos músicos. Os presos foram trazidos para a sede da Polícia Federal e depois levados para a Corregedoria da Polícia Civil. Os 4 investigadores suspeitos são do 6º DP de Santo André: Fábio Fava, Adriano Bezerra, Magali Rodrigues e Múcio Ladeira. Eles tiveram os sigilos bancários quebrados pela Justiça. Para o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, eles integram uma organização com hierarquia e divisão de tarefas para cometer crimes de corrupção passiva. Segundo o MP, as irregularidades foram cometidas durante os trabalhos de investigação. Em vez de apurarem a suposta prática de rifas ilegais por funkeiros nas redes sociais, os agentes que foram alvos da operação cobravam propina dos investigados e dos advogados deles. O inquérito aponta extorsão dos MCs Brizola, GH do 7 e Paiva, que tem milhões de seguidores. Os policiais prometiam não seguir com as apurações relacionadas à exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e estelionato. Foram descobertas trocas de mensagens sobre o esquema. Em uma das conversas, MC Brizola diz ao empresário que policiais civis do 6º DP de Santo André haviam solicitado R$200 mil, mas que ele só pagaria 10% do valor, ou seja, R$20 mil. O artista então complementa: tudo forjado aquele BO. A operação de hoje é um desdobramento de uma ação da Polícia Federal de 2021, que apurava a ligação entre produtoras de funk e integrantes do PCC. Celulares apreendidos ajudaram na investigação. Também foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão na capital e Grande São Paulo. A defesa dos presos não foi localizada. O Ministério da Previdência Social fez um alerta aos aposentados e pensionistas do INSS. Golpistas não perderam tempo e se aproveitam da fraude descoberta esta semana para oferecer serviços falsos, prometendo agilizar a devolução dos valores descontados ilegalmente. A dona Marlene nunca poderia imaginar que na pensão que recebe do INSS havia 3 descontos não autorizados. Uma de R$ 49,22, na outra R$ 45,00 e na outra R$ 32,81. Associações e sindicatos que ela nunca ouviu falar, mas que desde 2022 tiravam uma fatia da renda da pensionista. A advogada que cuida do caso afirma que, quando acionadas, as empresas dão respostas frágeis. Eles não trazem nenhuma informação que realmente, efetivamente, foi oferecido esse serviço e que esse serviço existe. Isso é mais um exemplo de como funcionava o esquema de descontos ilegais nos pagamentos de aposentados e pensionistas do país, que foi revelado durante a operação da Polícia Federal na última quarta-feira. O governo suspendeu todos os descontos feitos por associações e sindicatos nos pagamentos de beneficiários do INSS. A Controladoria Geral da União divulgou também que os valores que seriam repassados em maio a essas entidades estão retidos e que o valor descontado neste mês será devolvido no pagamento de junho. O INSS vai elaborar um plano para descobrir todos os descontos irregulares. Em seguida, em uma tarefa conjunta, uma força-tarefa conjunta, promovermos o integral ressarcimento dos descontos irregularmente descontados dos benefícios dos nossos segurados. Hoje, o Ministério da Previdência Social fez um alerta aos aposentados e pensionistas do INSS. Golpistas têm se aproveitado da situação para abordar pessoas que tiveram descontos com a oferta de agilizar a devolução dos valores. A orientação é não clicar em links enviados por e-mail ou aplicativos de mensagem. Você trabalha a vida inteira, né? E de repente você vê que uma pessoa está usufruindo de má fé com a sua pessoa. Aí eu fiquei brava.
Em Brasília, deputados recolhem assinaturas para a abertura de uma CPI para investigar o desvio de parte dos benefícios do INSS. Mas o que aposentados e pensionistas querem mesmo é saber quando vai ser feito o ressarcimento pelo dinheiro que vem sendo desviado desde 2019. A Simone se aposentou em 2015. Em dezembro do ano passado, ela percebeu que tinha uma cobrança indevida. Resolvi acompanhar meu extrato do INSS. E, ao olhar lá, eu percebi que tinha um desconto que eu não estava entendendo aquele desconto. Ela tentou contato por semanas para cancelar os descontos. Consegui chegar numa pessoa para perguntar o que era aquilo. Aí a pessoa me explicou. Não, esse do empréstimo vai ser bloqueado. Vou tirar aqui. E do sindicato, isso é um sindicato? A senhora não quer? Eu falei, não. A Simone está entre os cerca de 6 milhões de beneficiários que tinham descontos mensais na folha de pagamentos. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União identificou quase 30 mil queixas sobre cobranças indevidas somente em um site de reclamações, entre 2021 e 2023. A pressão feita pelos órgãos de controle levou às medidas adotadas pelo governo, que suspendeu o repasse às entidades. A Controladoria Geral da União chegou a realizar uma auditoria junto ao INSS em 2024, onde constatou que já havia grande probabilidade de os descontos estarem ocorrendo de maneira indevida, à revelia do interesse do beneficiário. Entre 2019 e 2024, as entidades descontaram cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais de pensionistas. De 2021 para 2024, os descontos cresceram mais de 2 bilhões de reais. As fraudes no INSS têm movimentado também o Congresso Nacional. Parlamentares já colhem assinaturas para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. O deputado Coronel Crisóstomo diz já ter 93 assinaturas para o pedido de abertura da CPI. Para protocolar o requerimento, são necessárias 171. Os que mais precisam de apoio são os que mais já estão sofrendo e vão continuar sofrendo até que tudo venha à tona. Nos Estados Unidos, o FBI, a Polícia Federal Americana, prendeu uma juíza que tentou impedir a detenção de um imigrante ilegal. A juíza Hannah Duggan foi acusada de obstrução de justiça e presa dentro do próprio tribunal em Milwaukee, no estado do Wisconsin. Segundo a polícia, ela protegeu um imigrante ilegal para evitar que ele fosse detido durante um julgamento. O diretor do FBI, a Polícia Federal Americana, Kash Patel, disse que a juíza escondeu o réu para que ele escapasse. Mas o mexicano, identificado como Eduardo Flores Ruiz, acabou preso do lado de fora do tribunal. A juíza Hannah Duggan foi liberada horas depois e compareceu hoje a um tribunal onde negou as acusações. O presidente Donald Trump disse que tribunais estão impedindo o governo americano de deportar imigrantes ilegais. Hoje, Trump está em Roma, na Itália, para o funeral do Papa. Antes de deixar a Casa Branca, ele afirmou que conversou com Xi Jinping, da China, diversas vezes sobre tarifas de importação. Trump também confirmou que está próximo de um acordo com o Japão. Os acordos comerciais estão indo muito bem, disse. Grupos empresariais disseram que a China permitiu que produtos farmacêuticos fabricados nos Estados Unidos entrassem no país sem pagar as taxas de 125% que Pequim impôs aos produtos americanos. A medida foi vista como um gesto para aliviar a crise comercial entre os países. Em uma entrevista publicada hoje, o presidente americano disse que muitos países ficaram ricos cobrando tarifas dos Estados Unidos. Como exemplo, Trump citou China, Índia e Brasil e afirmou que essas nações sobrevivem por causa das taxas aplicadas sobre as importações americanas. Por outro lado, o presidente americano revelou que a Casa Branca deve finalizar dezenas de acordos comerciais nas próximas semanas. Trump ainda disse que os países que foram tarifados devem procurar o governo americano até julho para negociar. A
A semana terminou chuvosa e nublada no sudeste do Brasil. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri para saber como é que vai ficar o tempo neste sábado. Oi, Lid, boa noite. Estamos com saudade do sol. Cadê a vitamina D? Ele vai voltar, Cris. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. E boa noite para você de casa. Amanhã as instabilidades se deslocam em direção a Goiás e Minas Gerais e o tempo fica mais estável entre o sul e o sudeste. Em Curitiba, sábado ensolarado. À noite pode garoar. No Rio de Janeiro chove pela manhã. O sol começa a dar as caras à tarde e deixa o tempo abafado. Em Cuiabá, as pancadas ainda vêm com raios. As máximas variam entre os 23 e os 33 graus. Hoje a chuva pesada caiu sobre o Maranhão, interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Neste momento, chove forte nos pontos coloridos das imagens de satélite. Amanhã, uma nova frente fria chega à região sul, com ventania e chuva na campanha gaúcha. Entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo, tempo mais estável. Entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, temporais isolados. Nas regiões norte e nordeste, chuva concentrada no Amazonas, Pará e Maranhão. Sábado à tarde, com 28 graus em Porto Alegre e em Brasília. Faz até 25 em São Paulo e até 31 em Salvador e em Rio Branco. Tempo delivery. A Marilene é de Rolândia, no Paraná. Bem-vinda, Marilene. O fim de semana começa com sol por aí. No sábado faz até 26 graus. Entre domingo e segunda o tempo vira e fica nublado. As máximas chegam aos 25 graus. A Cida escolheu a cidade de Jequié, na Bahia. Boa noite, Cida. Nada muda para você nos próximos dias. Muito sol, tempo firme e nada de chuva. Destaque para o calor, de até 33 graus. Já mandou o seu pedido de tempo delivery? Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigado, Lid. Veja a seguir, presidente Lula e comitiva brasileira desembarcam para acompanhar o funeral do Papa Francisco. E a seguir, polícia procura criminosos que invadiram mansão em bairro de alto padrão em São Paulo. Líderes mundiais compareceram ao velório do Papa Francisco no Vaticano, entre eles o presidente Lula. Esse foi o último dia da visitação pública antes do funeral. O presidente Lula chegou hoje à Itália e foi para a Embaixada do Brasil em Roma, onde está hospedado. Na comitiva estão os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Hugo Mota, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A presidente do Banco do BRICS, Dilma Rousseff, também está na cidade. 4 ministros e 10 parlamentares integram a comitiva que compareceu ao velório público do Papa Francisco no Vaticano. Além de Lula, outros líderes mundiais marcaram presença, como os presidentes da França, Emmanuel Macron, da Hungria, Viktor Orbán, e da Irlanda, Michael Higgs. O presidente americano Donald Trump chegou à Itália e vai participar do funeral amanhã. O velório foi encerrado e o caixão será trazido para Roma nesse sábado. O percurso até aqui, o local onde será sepultado, tem cerca de 5,5 km. A cerimônia será privada, mas logo depois a visitação deve ser aberta ao público. Nessa sexta-feira, os cardeais se reuniram mais uma vez para discutir questões relacionadas ao chamado conclave. Mas um deles disse que ainda é cedo para falar sobre a escolha do sucessor do Papa Francisco. Entre os cardeais aptos a votar, há muitos envolvidos em escândalos de abuso sexual. Entre eles, o francês Philippe Barbarin. Em 2019, ele foi condenado a 6 meses de prisão com suspensão condicional da pena por ocultar casos de pedofilia cometidos por um padre em Lyon. Durante o julgamento, ele afirmou que não pensou que tinha que ter alertado as autoridades e que, quando recebeu as denúncias, os casos já haviam prescrito. Barbarin recorreu da sentença e foi absolvido. Num primeiro momento, o Papa Francisco rejeitou a renúncia, mas quase um ano depois aceitou a demissão de Barbarin.
Mesmo assim, ele segue na lista dos cardeais com direito a voto. Vincent Nichols, da Inglaterra, é outro cardeal acusado de acobertar casos de abusos sexuais cometidos por padres. De acordo com uma investigação independente, Nichols preferiu proteger a reputação da igreja em vez de ouvir as vítimas. Ele assumiu o erro, mas não recebeu nenhuma punição. Nichols diz que apresentou o pedido de renúncia, mas que o Vaticano não aceitou. O ex-deputado George Santos foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão nos Estados Unidos. O júri em Nova York considerou que ele cometeu os crimes de roubo de identidade e fraudes eletrônicas, como desvio de seguro-desemprego e irregularidades no financiamento de campanha. George Santos admitiu os crimes. Filho de brasileiros, ele foi expulso do Congresso no ano passado. Agora tem 3 meses para começar a cumprir a pena. O acusado de matar o presidente da maior seguradora de saúde dos Estados Unidos se declarou inocente hoje. Luigi Mangione compareceu a um tribunal e ouviu as acusações de assassinato, perseguição, porte de arma e terrorismo. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o executivo Brian Thompson foi morto em frente a um hotel de luxo em Nova York em dezembro do ano passado. A promotoria pediu pena de morte em caso de condenação. A polícia encontrou o cativeiro dos parentes do jogador Jackson Rodrigues, do Emelec do Equador. A mulher e o filho de 5 anos foram resgatados na periferia de Guayaquil, mais de 24 horas depois do sequestro. O jogador disse à polícia que se escondeu embaixo da cama quando os criminosos invadiram a casa da família. Segundo a polícia, o resgate não foi pago. Os sequestradores ainda não foram identificados. A seguir, a ANEEL anuncia que a conta de luz vai ficar mais cara a partir de maio. E veja também, general russo é assassinado no mesmo dia em que representante dos Estados Unidos chega a Moscou. Brasil participa da Semana de Vacinação das Américas para aumentar a imunização de famílias carentes. O ex-presidente Fernando Collor foi preso na madrugada de hoje no aeroporto em Maceió. Em 2023, ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Na audiência de custódia hoje pela manhã, o ex-presidente disse que foi detido no momento em que iria se apresentar à justiça. Eu estava no aeroporto embarcando para Brasília para me apresentar às autoridades judiciárias. Collor foi levado para a Superintendência da Polícia Federal na capital alagoana. O ex-presidente teve o direito de escolher onde ficaria preso e decidiu por Alagoas. Aí em Alagoas ou aqui em Brasília? Alguma preferência? Alagoas. No início da tarde, Fernando Collor deixou a sede da Polícia Federal e foi levado ao IML para fazer exame de corpo de delito. Em seguida, foi transferido para uma ala individual desse presídio aqui em Maceió. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, em mais um desdobramento da Operação Lava Jato. A defesa entrou com um recurso para que a pena seja cumprida em prisão domiciliar. Os advogados alegam que Collor tem 75 anos e graves problemas de saúde, como doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 24 horas para que o presídio responda se tem condições de tratar da saúde do ex-presidente. O ministro também pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. A prisão de Fernando Collor foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele negou o recurso da defesa por considerar que os advogados queriam atrasar o cumprimento da pena. O recurso apresentado pela defesa de Fernando Collor foi o chamado embargo infringente, que não muda a condenação. O regimento do Supremo prevê o uso da contestação quando 4 ministros divergem de uma sentença definida pelo plenário da Corte.
No caso do ex-presidente, o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido, porque apenas 2 ministros, entre 11, no caso Gilmar Mendes e Nunes Marques, votaram pela absolvição. Na decisão que levou à prisão de Collor, Moraes afirmou que os recursos tinham caráter protelatório e autorizou o cumprimento da condenação. Em seguida, Moraes submeteu a decisão aos demais ministros no plenário virtual, sistema em que os votos são apresentados sem debate. Assim que a análise do processo começou, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque do tema e levou o caso ao plenário físico da Corte. Mesmo com o pedido, os demais ministros ainda podem inserir votos no sistema até o final da noite de hoje. No plenário físico, o julgamento será reiniciado, mas alguns ministros já marcaram posição e adiantaram os votos no plenário virtual. Além de Moraes, votaram a favor da manutenção da prisão de Collor os ministros Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Edson Fachin e Carmen Lúcia. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de participar do julgamento por ter atuado como advogado do presidente Lula em processos relacionados à Lava Jato. Collor foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao STF em 2015. O ex-presidente foi condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, o ex-presidente recebeu propina de 20 milhões de reais para favorecer empresas junto à BR Distribuidora, em um processo derivado da Operação Lava Jato. Fernando Collor de Mello tem 75 anos. Foi presidente da República de 1990 até 1992. Em uma manobra para tentar parar a votação de seu impeachment, Collor renunciou ao mandato, mas o Congresso deu continuidade ao processo, que foi aprovado pelos parlamentares e validado pelo então presidente do STF, Sidney Sanches. A polícia procura por criminosos que invadiram uma mansão no bairro de Alto Padrão, em São Paulo. A dona da casa e funcionários foram feitos reféns. A polícia foi chamada pelo dono da casa, que ao entrar encontrou a esposa e as funcionárias amarradas. 5 criminosos participaram do roubo e fugiram com o carro da família. Eles levaram aparelhos eletrônicos, uma espingarda, joias e um relógio de luxo. Um prejuízo de R$ 1.500.000. Entraram com uma certa facilidade pelo portão da garagem, ameaçaram os moradores, os trancaram e praticaram roubo. Desde o ano passado, policiais do DEIC monitoram uma quadrilha especializada em invadir mansões. Um dos roubos foi no Morumbi, em São Paulo. 4 criminosos armados entram de madrugada e rendem um casal. Assim que amanhece, um carro blindado com outros 2 assaltantes estaciona para ajudar na fuga. Em 3 dias, os policiais conseguiram recuperar joias, bolsas de grife, 200 relógios de luxo e obras de arte roubadas em pelo menos 30 assaltos. 27 pessoas já foram identificadas na investigação, entre assaltantes e receptadores. Parte da quadrilha teve a prisão preventiva decretada, mas os suspeitos estão foragidos. Entre eles está Diego Fernandes de Souza, conhecido como Minotauro e apontado pela polícia como chefe do grupo criminoso. Minotauro aparece nesta imagem do roubo à mansão do Morumbi no ano passado. De acordo com as investigações, ele estava armado com um fuzil. Ele se especializou, um cara violento, e ele lidera várias pessoas que agem da mesma maneira como ele. A polícia também investiga se Minotauro participou do assalto desta semana. O modo de agir foi semelhante ao roubo do ano passado. Eles invadiram a casa de madrugada, fizeram reféns e fugiram pela manhã. O Brasil vai iniciar amanhã um mutirão de vacinação que será feito ao mesmo tempo em vários países do continente americano. Marcel sabe da importância de manter a vacinação do filho em dia. A gente deu todas as disponíveis no público e complementando com algumas no particular que não tinham no público para garantir a imunização da criança. Mas nem todos têm a mesma preocupação. Os índices de imunização de crianças estão abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Os dados mostram que a vacina BCG, aplicada em recém-nascidos para prevenir a tuberculose, alcançou 84% do público-alvo.
Contra a hepatite B, a situação é ainda pior, apenas 78%. Em crianças a partir de 1 ano, a cobertura contra a varicela ou catapora também está baixa. A região norte tem os menores índices de imunização. Entre as dificuldades está o acesso das equipes de saúde. As comunidades indígenas são um dos alvos da Semana de Vacinação das Américas, uma força-tarefa que começa neste sábado em todo o continente para ampliar a cobertura vacinal. Aqui no Rio, uma das ferramentas usadas para aumentar a vacinação foi um sistema de rastreamento de crianças, que permite o contato permanente das equipes de saúde com as famílias de baixa renda. Em menos de 1 ano, o índice de imunização na cidade saltou de 76% para quase 91%. É uma combinação de fatores que fez a gente chegar nesse resultado super positivo. Todos os locais de grande circulação são locais muito propícios para facilitar a vida das pessoas para se vacinar. Maio vai ter bandeira amarela e a energia elétrica vai ter um custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh. Segundo a ANEEL, a mudança ocorre por causa da transição para o período mais seco, o que pode provocar o acionamento de usinas termoelétricas de custo mais alto. O motorista de uma carreta evitou um acidente numa estrada do Paraná. Um caminhão fazia uma ultrapassagem quando uma carreta vinha em sentido contrário. O motorista da carreta freou e quase atingiu o caminhão. O veículo ficou atravessado na pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Também no Paraná, 3 pessoas morreram num acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-272. O ônibus transportava sacoleiros e seguia para São Paulo. A suspeita é de que o motorista do caminhão tenha invadido a pista contrária. O presidente Donald Trump disse hoje em entrevista que a Crimeia ficará com a Rússia. A Crimeia é uma península da Ucrânia que foi invadida pelas tropas de Vladimir Putin, invadida e dominada em 2014. E também hoje um general russo morreu em um atentado com um carro-bomba nas proximidades de Moscou. A explosão aconteceu no momento em que o general Yaroslav Moskalik passava perto do carro numa cidade próxima à capital Moscou. O militar de 59 anos morreu no local. Horas depois, o presidente Vladimir Putin recebeu o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, para uma nova rodada de negociações por um possível acordo de paz. A Ucrânia já havia rejeitado esta semana a proposta dos Estados Unidos de ceder territórios à Rússia para encerrar a guerra. Mas em entrevista publicada hoje, Donald Trump afirmou que a Crimeia ficará com a Rússia. Segundo Trump, a península já está com os russos há muito tempo e todos entendem isso, inclusive o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A península da Crimeia foi invadida em 2014. Trump culpou o então presidente Barack Obama pela conquista russa. Hoje, antes de embarcar para o funeral do Papa, o presidente americano disse que está bem perto de conseguir um acordo entre os dois países. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não concorda com a proposta, mas admitiu não ter armas suficientes para recuperar o controle da Crimeia. E já deixou claro que qualquer conversa só aconteceria depois de um cessar-fogo total e incondicional. Um relatório divulgado pelo Exército de Israel revela a atuação heróica dos militares que defenderam uma comunidade durante a invasão terrorista de 7 de outubro de 2023. Hoje, uma equipe do Exército israelense sobreviveu a um ataque armado do grupo Hamas. As imagens divulgadas pelo Exército de Israel mostram o momento em que os terroristas lançaram um míssil antitanque contra os militares. Logo depois, os extremistas foram atacados pela Força Aérea Israelense. A ação aconteceu no norte da faixa de Gaza, onde os combates se intensificaram desde março. O Exército de Israel também desenvolve um trabalho de inteligência. São reunidos documentos e informações sobre o ataque terrorista que resultou em 1.200 mortes e 251 pessoas levadas como reféns. Um relatório divulgado hoje destaca a reação heróica de soldados e seguranças no kibbutz Nir Yitzhak, que fica no deserto de Negev, no sul de Israel.
O documento revela que a comunidade, onde viviam até 700 pessoas, foi invadida às 6h29 da manhã. 85 terroristas armados chegaram atirando. 6 reservistas que moravam no kibbutz foram mortos, mas a ação da equipe de segurança evitou a morte de mais civis. Veja a seguir: Supremo forma maioria para condenar cabeleireira que pichou a Estátua da Justiça nos atos de 8 de janeiro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria pela condenação da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Quem conta pra gente, direto de Brasília, é Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. Oi, Sérgio. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record. Débora é acusada de pichar a Estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal durante os atos de 8 de janeiro. Ela responde por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração de patrimônio tombado. O relator, ministro Alexandre de Moraes, propôs pena de 14 anos de prisão. O ministro Luiz Fux divergiu e votou por uma pena de 1 ano e 6 meses. A decisão de Fux abre margem para a discussão das penas longas que o STF tem aplicado à maioria dos condenados pelos atos. O tempo de prisão só deve ser definido ao fim do julgamento, que vai até 6 de maio no plenário virtual. O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na UTI de um hospital particular aqui em Brasília, sem previsão de alta. De acordo com o boletim médico divulgado hoje, ele não teve um novo pico de pressão alta e tomografias mostram que a recuperação está dentro do esperado, sem necessidade de novas intervenções. Bolsonaro foi operado no abdômen há 2 semanas. Agora há pouco, o ministro Dias Toffoli votou e formou maioria pela manutenção da prisão do ex-presidente Fernando Collor, apesar de o julgamento recomeçar no zero no plenário físico. O voto dos ministros indica que a prisão do ex-presidente será mantida. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Depois de 8 dias, o Corinthians acertou com o novo técnico. Nenhuma surpresa, Dorival Júnior. Foram muitas reuniões para definir essa contratação. Quem está conosco é o Bruno Lohans, que vai contar essa história. Bruno, boa noite. Agora, diga uma coisa, 3 milhões de reais é dinheiro para chuchu, hein? É muito dinheiro, Aí né? não dá para dizer, não? Não tem como, né? Boa noite, Cris. Boa noite, Sérgio. Boa noite para você que acompanha o JR. A contratação está acertada, mas ainda falta assinar o contrato. Oficialmente, o valor não foi divulgado, mas o que nós apuramos é que seria um valor um pouco abaixo dos 2 milhões de reais para bancar Dorival Júnior e 4 integrantes da nova comissão técnica. Sabe aquela vida calma, à beira da praia em Florianópolis? Para Dorival Júnior, por enquanto, acabou. Passei ontem por ele aí. Ele está muito famoso no bairro aí. Ele não vai ficar muito tempo aqui porque o Corinthians com certeza vai fechar com ele hoje. O vizinho tinha razão. Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians. Depois de 3 dias de intensas negociações, ele vai ter um contrato até dezembro de 2026, para um cargo que estava vago desde a demissão de Ramon Dias. Dorival esteve no comando da seleção brasileira por 14 meses. Saiu pelo desempenho ruim nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas os últimos trabalhos em clubes foram vencedores. No Flamengo, conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores em 2022. No São Paulo, foi campeão, de novo, da Copa do Brasil em 2023. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, então é um grande profissional, além de um grande ser humano. Sei que ele vai vir para ajudar, sei que ele vai vir para agregar muita coisa, que é um cara que vai agregar muito ao nosso time. O Corinthians adotou cautela. Enquanto Dorival não chegar a São Paulo e assinar contrato, ele não será anunciado oficialmente. Mas já se sabe que o treinador vai trazer a própria comissão técnica, incluindo o filho, Lucas Silvestre, como auxiliar direto. A busca do Dorival no Corinthians vai ser por equilíbrio. O Corinthians é um time muito forte quando ataca, mas que para atacar ele se expõe demais. Quando ele vai em busca do gol, ele deixa muitos buracos do seu meio-campo para sua defesa. A busca de equilíbrio, eu acho que vai ser a marca registrada desse trabalho do Dorival no Corinthians.
Amanhã vai acontecer o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Amapaense. Quem chegar à decisão garante vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O Oratório vai enfrentar o Independente e a TV Equinócio, afiliada da Record no Amapá, vai transmitir o jogo a partir das 16h. Na outra semifinal, Trem e Santos do Amapá empataram o primeiro jogo em 1-1. A nova camisa da Seleção Brasileira de Futebol deixará de ser azul e vai ter uma cor jamais vista. A informação é de um site internacional especializado em uniformes. A cor escolhida ainda não foi divulgada, mas a tendência é que a camisa não tenha nenhuma cor da bandeira nacional. O estatuto da CBF permite peças de outras tonalidades, desde que haja aprovação da diretoria da Confederação. O novo uniforme deverá ser usado na Copa do Mundo do ano que vem. Cruzeiro e Vasco se enfrentam na tela da Record neste domingo, a partir das 6h. Olha, vai ser um confronto de artilheiros. Bruno, resumindo, atenção para os ataques. Pois é, poderio de sobra, poder de fogo muito alto das duas equipes. O vascaíno Verratti, artilheiro do Brasileirão, com 4 gols, comanda o ataque Cruz Maltino. Já o Caio Jorge, com 3, é a esperança mineira. As duas equipes têm 7 pontos e desejam se manter entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. 35 mil ingressos foram colocados à venda para o duelo, que será no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. Os dois times estão entre os 10 primeiros, com 7 pontos na tabela. E tem à frente 2 jogadores que podem fazer a diferença. Verratti do Vasco e Caio Jorge do Cruzeiro brigam pela artilharia da competição. Com 4 gols, Verratti é um dos artilheiros do Brasileirão, ao lado de Arrascaeta do Flamengo e Pedro Raul do Ceará. Caio Jorge, com 3 gols, vem logo na sequência. No gol, Léo Jardim, do Vasco, vai tentar parar o ataque cruzeirense e garantir a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. É uma tecla que a gente tem batido bastante, a gente tenta ser mais consistente, a gente ficou devendo nas últimas partidas que a gente jogou fora de casa. Enquanto no Cruzeiro, o maior obstáculo é o lado psicológico, depois de mais uma derrota na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro é um todo, né? Não é só os jogadores. Eu acho que todos fazem parte de um projeto e a gente tem que ver o que está acontecendo de errado o mais rápido possível. E, evidentemente, só para lembrar, quando eu falei da camisa da Seleção Brasileira, estou me referindo ao segundo uniforme, uniforme reserva. A camisa titular, amarelinha, segue intacta. No domingo, a Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir Cruzeiro e Vasco a partir das 6h pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cris? Bruno, Sérgio? ainda bem que você explicou, porque eu já ia deixar meu protesto aqui com relação à cor da camisa da seleção. Mas mesmo tem que fazer assim, o plebiscito, né? Olha, eu fiquei triste, porque eu gostava também da camisa azul. Eu adoro também. Bem bonita. Bom, De toda forma, nós vamos com garra. vamos aguardar. Valeu. E nós voltamos amanhã com mais informações para você. À 00:30 tem mais JR. E você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Você fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem o último episódio de Até Onde Ela Vai. Você não pode perder. Boa noite, bom final de semana para você. Boa noite e a gente se encontra amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.